do marido, da esposa, dos filhos, e dar uma clareada nisso de uma forma bem bíblica, né? Porque, especialmente esse tema de hoje que nós vamos tratar, é um tema que é fortemente atacado por todo mundo, né? Inclusive até dentro da igreja, às vezes a gente encontra vozes que discordam disso, né? Que, ou por não entender, ou por não aceitar, acabam causando problemas para si mesmos, para a igreja e para a comunidade, né? Então, esses temas que nós temos tratado são de extrema importância para o nosso crescimento espiritual e não só para isso, para a nossa vida em família, na igreja, em comunidade, né? E esses temas vêm desde o início, né? Que Deus, quando instituiu a família, Ele designou funções diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher. Embora Deus tenha criado o homem e a mulher iguais, em honra, sabedoria, em tudo, eles eram iguais em tudo, mas Deus designou funções diferentes para cada um. Então, embora eles fossem iguais, Deus designou deveres e designou privilégios diferentes para cada um. Então, é isso que nós temos que tentar compreender. Como que Deus designou isso, como que Deus criou a família, quais os deveres e quais os privilégios que Deus deu para cada um, tanto para o homem quanto para a mulher. Os dois são, embora eles sejam iguais, eles têm funções e privilégios diferentes, né? Então, conhecer e assumir esses papéis, esses deveres, esses privilégios, as funções de cada um, né? Conforme Deus determinou. Isso é um princípio de fundamental importância para o sucesso de um casamento, né? Então, o homem tem que entender qual que é o lugar dele, qual que é a função dele, e a mulher também, de igual forma, a mulher entender qual foi a função dela que Deus designou para ela. Então, quando os dois compreendem isso, os dois trabalham juntos e o casamento é um sucesso. E, tendo sucesso na família, a igreja também anda bem e isso acaba influenciando a sociedade. Que hoje, infelizmente, o que tem acontecido é o contrário, né? Que a sociedade influencia a igreja, que influencia as famílias, que acabam fazendo burradas e essas coisas só vai realimentando, né? Então, a nossa tentativa seria, talvez só no nosso núcleo aqui, começar a tentar fazer isso ao contrário, né? Cada um entendendo qual a sua função, então isso fortalece a família, que fortalece a igreja e acaba tendo uma influência benéfica na sociedade. Então, a começar em nós aqui, né? Vamos tentar cada um entender de forma bíblica, e não só entender, mas entender e aceitar, né? Porque às vezes é difícil. São dois problemas que a gente tem nas questões familiares, né? Um é que a gente não entende, e é o que aulas desse tipo tentam esclarecer, levar ao entendimento bíblico. Mas mesmo depois que a gente entende, às vezes tem pessoas que não aceitam, né? Porque, não, eu acho que não devia ser assim, na minha opinião devia ser diferente. Então, entender e aceitar esses princípios, esses conceitos, são um princípio de fundamental importância para o sucesso de uma família e para o sucesso de um casamento, né? E é o desconhecimento, a não aceitação desses princípios bíblicos é o que ocasiona os conflitos e geralmente separações entre famílias, né? O fato de o homem não sabe o que ele tem que fazer, a mulher não sabe, ou sabe, mas não faz. Então, isso acaba gerando conflitos dentro da família. E não só nas famílias da igreja, acaba gerando conflitos nas famílias da sociedade, que sempre acaba respingando na igreja, né? Há vários anos atrás, se pegasse estatísticas de problemas de casamento, a gente via que entre os evangélicos essas coisas eram bem menores, né? Famílias não evangélicas tendiam a se divorciar, por exemplo, numa taxa muito maior do que as famílias evangélicas. Se a gente pega uma estatística recente, a gente vê que existe uma diferencinha pequenininha, mas está quase que num empate técnico, né? Você praticamente não nota diferença entre as famílias evangélicas e as não evangélicas nesse quesito. Isso é uma coisa ruim para nós, né? Para nós evangélicos, para nós crentes em Cristo. Isso demonstra que nós não estamos conhecendo ou que não estamos aceitando os nossos papéis. Então, que as nossas famílias estão se degradando, né? Que é uma coisa ruim para todos nós. E na sociedade nós vemos diversos movimentos que tentam confundir esses papéis, né? Tentam confundir os papéis do homem e o papel da mulher. A primeira coisa que existe desde que o mundo é mundo, né, que é o machismo, que é uma coisa que deforma o papel do homem e transforma o homem num ditador, uma pessoa cuja vontade não pode ser questionada. O que ele fala
a esposa, os filhos têm que fazer. Ele não aceita não. Ele só aceita que a vontade dele seja realizada. Isso é um erro. Um outro erro que acontece nas nossas famílias é um feminismo, que altera o papel da mulher, para além dos limites estabelecidos por Deus. Então, Deus deu um papel para o homem, que não é o de ser o ditador da família, e deu um papel para a mulher também. Mas o movimento feminista tem tentado alterar isso, e expande muito o papel da mulher, além do que Deus especificou na Bíblia. Então, o machismo existe desde que o mundo é mundo, né? O feminismo é uma coisa mais recente, e bem mais recente ainda nós temos o ativismo gay, que tenta dizer que não tem diferença, que homem e mulher é tudo a mesma coisa. Não existe essa coisa de papel de homem e papel de mulher. O fato de ser homem ou ser mulher não tem nada a ver com como você nasceu, né? É uma escolha social, você faz isso. Você, depois de adulto, alguma fase da sua vida, você decide se quer ser homem ou se quer ser mulher. O que é um erro que nós não aceitamos. Então, o ativismo também tem tentado confundir. Então, são três coisas que tentam confundir a gente. Uma diz que o homem faz tudo. A outra diz que é a mulher que manda. E uma terceira diz que tanto faz, né? Não tem ninguém que resolve. Você, em alguma fase da sua vida, você decide. Então, são três atitudes erradas. São três coisas que tentam confundir. Que tentam confundir a gente, que gera uma confusão na nossa cabeça, né? Se nós não temos um fundamento bíblico sólido, a gente acaba optando por uma dessas. Então, gera conflitos. Para o homem é conveniente, para o homem o machismo é conveniente, né? Eu mando e acabou. Para a mulher, não. Por que ele tem que mandar, né? Quem manda sou eu. E para um gay, tanto faz. Então, mas são três coisas erradas, que alteram os papéis na família conforme Deus definiu na Bíblia. E essa confusão não está só no mundo, né? Infelizmente, essa confusão tem afetado a igreja. Então, nós vemos dentro da igreja homens e mulheres que pensam como machistas, como feministas. Então, é uma coisa bem comum. Aliás, é mais comum do que nós gostaríamos, né? A gente sempre achava que a igreja estava uma bolha, né? Estava meio fechado a isso. Mas, infelizmente, isso tem se mostrado mais comum do que a gente imagina. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vê que, conhecer as pessoas um pouquinho mais na intimidade, você vê que elas pensam. Tem muito homem que pensa que é a vontade dele, tem muita mulher que pensa, não, o cara é um bobo, quem manda sou eu. Então, e essas coisas, então, essa confusão tem afetado a igreja, tem influenciado a forma como nós vemos isso. Nós vivemos hoje em dia num mundo que nos cobra muito. Embora existam casais que tenham dividido as tarefas, que nem o meu primo e a minha prima, os dois trabalham. Ele é muito de ajudar em casa, mas isso tem trazido problemas, porque ele é muito esperto para fazer as coisas, que nem meu genro, né? E então isso traz uma acomodação do cônjuge, embora não fosse para existir essa acomodação. Eu acho que nós temos que ter uma opinião formada para que nós desempenhamos o nosso trabalho em casa. Então, nós temos que ter uma opinião formada em cima dos conceitos bíblicos. Uma vez que a gente tenha isso, daí, em princípio, o conceito bíblico diz que o homem é o cabeça e a mulher é que ajuda. Desde que a gente mantenha isso na cabeça, não tem problema nenhum o homem lavar a louça e a mulher dirigir o carro. Mas a gente não pode mudar o conceito. Então, nós temos que ter firme na cabeça qual que é o plano de Deus para a família. Então, todos nós temos que ter isso bem alicerçado, bem arraigado. O fato eventual de desempenhar uma função que antigamente era considerada de mulher, ou antigamente considerada de homem, isso, em princípio, não é importante. Isso a nossa sociedade evoluiu e a gente vai mudando. Mas essas mudanças na sociedade não podem afetar a forma como a gente vê o princípio da Bíblia. Então, não sei se deu para entender, mas o que tem que ficar na cabeça, então, esses conceitos que diminuem o papel do homem e aumentam o da mulher, como eu já falei, estão dentro da igreja. E a igreja tem sido afetada pelos valores da cultura que ela está falando, certo?
A igreja é afetada pelos valores da cultura onde ela está inserida, o que é uma coisa normal. Nós somos uma sociedade dentro de uma sociedade maior, e os valores dessa sociedade maior têm alguma influência sobre a gente. Mas esses valores não podem nos influenciar a ponto de nós mudarmos o princípio básico, que é o definido na Bíblia, que é o plano de Deus estabelecido para a família. E é nesse conceito que a gente vai começar. Isso foi só uma introdução. A nossa aula de hoje trata sobre a submissão feminina, uma coisa que tem sido muito atacada, como eu já disse. E o texto que nós vamos estudar é esse de Efésios 5, de 18 a 24, que diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, daí o texto continua, e essa parte já foi discutida na aula passada. A parte do marido amar a mulher já foi discutida na aula passada. Então, a parte que nós vamos estudar hoje é essa de 18 a 24, que é esse texto que eu acabei de ler. Né? Então, antes do sujeitar-vos uns aos outros, esse texto lá no versículo 18, começa com aquele o verbo lá, que é enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Que é uma orientação que Paulo está dando para todos os cristãos, que é enchei-vos do Espírito. Quando a gente fala assim, em princípio parece uma coisa meio vaga, né? Mas aquele termo que só a igreja usa. Mas logo abaixo Paulo começa a explicar. Então, quando ele falou enchei-vos do Espírito, é como se alguém tivesse perguntado para ele, mas como, né? O que é que eu faço para me encher do Espírito? Daí ele começa a explicar que tem o falando entre vós com salmos, tem o entoando, louvando, dando graças e sujeitando-vos. Então, esse sujeitando-vos é uma das orientações que Paulo dá ao que nós devemos fazer se quisermos ser cheios do Espírito. Então, se nós quisermos ser cheios do Espírito, nós devemos falar entre nós com salmos, entoar e louvar de coração ao Senhor, dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai e nos sujeitarmos uns aos outros. Essa orientação de sujeitar-vos uns aos outros é uma orientação dada a todos os cristãos, não é a homens ou a mulheres. Então, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é quando Paulo fala sujeitar, o que é esse sujeitar? Né? Então, quando sujeitávamos uns aos outros, seria reconhecer a autoridade de nosso irmão, reconhecer o papel que ele desempenha, e daí, no temor de Cristo, acatar esse irmão, respeitar e reconhecer o trabalho do outro. Então, essa ideia de sujeição envolve essas coisas. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros, nós devemos fazer isso. Né? Nós temos que reconhecer o trabalho que o nosso irmão realiza. Então, todos nós, qualquer um de nós, devemos reconhecer o trabalho que o nosso irmão desempenha. E daí, no temor de Cristo, nós acatamos esse irmão, nós respeitamos e reconhecemos o trabalho que ele faz. Então, aquela ideia de sujeição do versículo 21 é exatamente essa. Né? Então, cada um se sujeita ao outro. Então, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isso aqui eu deixei espaçado porque se nós olharmos nas nossas Bíblias, entre o versículo 21 e o versículo 22, aparece um subtítulo lá. Né? Nós usamos a Almeida Revista e Atualizada, então deve ser que todos têm aí. Então, na nossa Bíblia aparece aquele subtítulo ali, o lar cristão, o marido e mulher. Então, quando a gente começa a ler esse texto, quando chega num subtítulo, às vezes a gente tem a impressão que acabou um assunto e começa outro. Então, isso aqui,
Às vezes dá a impressão que Paulo estava falando da plenitude do Espírito lá, e agora ele começa a falar de outra coisa, da vida em família. Mas, na verdade, na Bíblia original não tinha esses subtítulos, não foram escritos por Paulo. Então, na Bíblia original, esse subtítulo não estava lá. E esse texto é um contínuo. Ele está falando da plenitude do Espírito, e isso aqui é a continuação. Então, ele deu aquelas ideias do louvando, entoando, sujeitando, e aqui agora ele começa a explicar como que é esse sujeitar. Esse sujeitar que é um dever que todos os cristãos têm de se sujeitar uns aos outros. A semelhança daquele enchei-vos, quando ele começou a explicar, esse sujeitar-vos também, a gente pode imaginar que ele fala sujeitar-vos uns aos outros. A gente pode imaginar que alguém perguntou, né? Como é que eu me sujeito uns aos outros? Como é que nós nos sujeitamos uns aos outros? Então, a partir do versículo 22, agora ele começa a explicar isso, né? E ele faz isso em 3 áreas da nossa vida, que é no casamento, na família e na sociedade. Então, no casamento, ele fala das esposas e dos maridos. Então, no caso das esposas, é o versículo 22, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, como é que essa sujeição funciona no caso das mulheres? É sendo submissas ao marido. E no caso dos maridos, como é que essa sujeição funciona de uns aos outros? O marido seria como se ele se sujeitasse à mulher, né? Se ele reconhecesse o trabalho da mulher, a importância da mulher. O marido faz isso amando a mulher com o sacrifício da própria vida. Então, no caso da mulher, ela reconhece o papel que o marido desempenha, reconhece a função dele, a importância disso, se submetendo à orientação dele. No caso do marido, ele faz isso reconhecendo o quanto a mulher é importante, o papel dela, amando-a como Cristo amou a igreja e, se necessário, com o sacrifício da vida. Então, esse mandamento da sujeição não é uma coisa específica para a mulher. Mulher, você tem que amar seu marido, você tem que se submeter a seu marido. Esse mandamento da sujeição está para todo mundo, só que cada um demonstra de uma forma diferente. Aqui Paulo está explicando como é que isso funciona. Então, no caso das mulheres, funciona acatando o marido, aceitando a autoridade dele, a direção dele. No caso dos maridos, funciona amando as mulheres. No âmbito da família, tem os filhos e os pais. Então, os filhos demonstram que acatam, que aceitam os pais, que se submetem a ele, obedecendo aos pais, aceitando a orientação, a direção dos pais. Então, essa é a forma como os filhos se sujeitam aos pais. Os pais, por sua vez, se sujeitam aos filhos, reconhecem a importância dos filhos, o papel deles, não provocando os filhos à ira e criando-os na disciplina e administração do Senhor. Então, cada um, aquela parte da sujeição, Paulo aqui está dissecando aquilo agora, está explicando como que isso funciona. E na sociedade, tem os servos e os senhores. Os servos devem obedecer aos senhores e os senhores devem tratar os servos de uma forma humana, sem ameaça, né? Então, os servos reconhecem o papel dos senhores, obedecendo e fazendo o dever deles. Os senhores reconhecem a importância dos servos, tratando-os com dignidade, sem ameaças. Então, veja que esse mandamento da sujeição, aqui Paulo explica de várias formas. Que a gente pega sempre aquele versículo que é conveniente, especialmente para o homem, né? Mulheres sejam submissas. Mas esse conceito de sujeição é bem maior do que mulheres sejam submissas. Então, a gente tem que encarar esse texto como um contínuo, não separar o verso 21 do 22. Então, Paulo está falando todo esse tempo da plenitude do Espírito, que é o enchei-vos do Espírito. Uma das formas para nós nos enchermos do Espírito é essa sujeição mútua. E essa sujeição mútua de uns para com os outros, nesse texto aqui, ele explica dessas 6 formas diferentes. Tem a esposa, o marido, os pais, os filhos, os senhores e os servos. Não sei se está ficando claro ou se está confundindo vocês, mas é... Eu vejo que é assim,
o pai tem um objetivo a cumprir. Assim como a mulher também tem um objetivo, né? Ela não está ilesa, não tem, não vou fazer nada. Não, todos têm um propósito. Se eu não submeter aos propósitos do meu marido, eu vou atrapalhar ele. E se ele não submeter aos meus propósitos, ele também vai me atrapalhar. E se os filhos também não se submeterem aos pais, eles também vão atrapalhar a gente. Então, tem muitas pessoas que não entendem a palavra submissão. Acham que submissão é simplesmente você acatar uma autoridade, você não tem direito de expor a sua visão, entendeu? Não, para isso existe diálogo. Né? Então, eu acho que submissão é o respeitar a missão da pessoa, não atrapalhar. É isso que você está falando, está bem próximo desses conceitos que a gente está expondo aqui. Que é o que a Bíblia fala, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então, cada um de nós reconhece a importância do outro, do papel que ele desempenha. Só que Deus designou papéis diferentes para cada um. Então, não é eu que escolho o meu papel, não é a minha esposa que escolhe o papel dela. Isso foi Deus que designou. Nós, como cristãos, aceitamos isso por definição. Isso. Porque essa parte a gente não discute. Tem várias coisas que nós podemos discutir, que a gente pode pensar, achar uma forma melhor de fazer. Mas as coisas que Deus determinou, essas são indiscutíveis, tanto na família quanto na igreja, em qualquer lugar. Então, esses princípios a gente não discute, a gente aceita. Porque isso faz parte do ser crente em Cristo. Né? Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós nos submetemos a Ele e às regras que Ele impõe, digamos assim. Né? Então, nós podemos, em família, discutir, resolver, desde que essas coisas não alterem o plano, a definição básica que Deus deu. Né? Então, alguém levantou? Eu creio que com o Espírito que habita em nós, torna-se possível sujeitar uns aos outros, só pelo Espírito. A nossa natureza, ela vai lutar contra esta possibilidade de se sujeitar ao outro, porque nós achamos que somos melhores, que fazemos melhores. Nós nos amamos mais do que o que deveríamos amar. Aqui, o mesmo autor, Paulo, escrevendo para Filipenses, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esta ideia de considerar o outro superior a mim mesmo faz com que eu me submeta, ele é superior. Isso é mútuo. Isso é a plenitude do Espírito Santo em nós, como você falou. Obrigado. Isso. Esse versículo depois dá uma clareada melhor ainda, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso vale para todo mundo. Não é só para a mulher, então a mulher tem que ser submissa, não é só o marido que é superior. O marido, de igual modo, considera que a mulher também é superior. Então, a submissão que é requerida da mulher não deve ser vista como um mandamento isolado do dever cristão, da submissão mútua. Milton, Oi. essa questão de ser submisso é muito difícil, especialmente porque a gente não entende bem até que ponto a gente pode chegar, até que ponto o homem pode chegar, até que ponto a mulher pode chegar, então é muito difícil. Agora, eu entendo assim, que uma mulher ser submissa a um homem que a ama como Jesus amou a igreja é outra coisa. Então, a gente tem que se basear mais nisso. Ela tem que ser submissa a esse homem que ama a Jesus como Jesus amou a sua igreja. Aí dá para ser submisso integralmente. Essa ideia que ela falou, para um outro ponto, que nós estamos discutindo isso aqui, é dentro da família, essa ideia de submissão da esposa ao marido. Paulo não está dizendo, e nem a Bíblia sugere, que as mulheres são submissas aos homens. Então, isso vale, esse relacionamento vale entre marido e mulher. Vale eu entre a minha esposa, mas se eu conversar com outra mulher que não é a minha esposa, essa ideia de submissão já não vale mais. Então, não é a ideia de que as mulheres são submissas aos homens. Não sei, talvez eu não tenha exposto isso no começo, talvez possa tentar levar essa ideia. Então, a esposa é submissa, o texto diz, as esposas sendo submissas aos seus próprios maridos. É diferente.
ao marido. Não, então, não, eu entendi o que ela falou, eu só estou dando uma esticadinha que eu não enfatizei aquilo que ela disse, talvez com o suficiente, né? Irmãos, esse tema é complicado. Ele é complicado. A gente tem que assumir que é complicado. É complicado, mas ao mesmo tempo não é. Nós não vamos conseguir esgotar esse assunto em 50 minutos, 1 hora de aula. É impossível. Por isso que nós temos que permanecer na igreja, para nós termos acesso a esse tipo de estudo. Por isso que nós temos que nos esforçar para frequentarmos as aulas, porque é impossível esgotar isso. Nós nascemos em um mundo em pecado, ponto. E nós, eu creio aqui, eu estou dando uma olhada aqui, eu creio que todos nós que estamos aqui nesse momento, somos crentes em Jesus, crentes em Deus, crentes no Espírito Santo, certo? Então, a partir do momento que nós cremos na pessoa do nosso Senhor Jesus, Deus, Espírito Santo, um só Deus, nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Deus, certo? E no reino de Deus, ele tem a sua organização, segundo o propósito dele, que foi feito em amor, o amor perfeito. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que tudo que Deus organizou na sua criação, eu não posso me estender muito, né? Mas tudo que Deus organizou na sua criação, ele organizou de forma perfeita, com um amor perfeito. Se nós queremos viver nossa vida de forma perfeita, com amor perfeito, nós precisamos primeiro nos submeter à criação desse Deus. Nós nascemos em pecado. Somos educados em pecado. Não tem como nós sairmos desse mundo. Esse mundo jaz, e jaz vem de jazigo, né? Jazigo é lugar de defunto. Está certo, de morte. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto. É nesse mundo que nós vivemos. O mundo não quer saber de Deus. Não quer saber de Deus. Se nós queremos saber de Deus, nós precisamos conhecer, entender, conhecer a Deus cada vez mais. No meio dos nossos jovens e dos adolescentes, eles estão nessa empreitada nesse ano, tentando conhecer mais de Deus. E nós precisamos conhecer mais de Deus. As outras coisas, elas são consequências dessa nossa submissão ao nosso Deus. Entendem isso? Não dá para nós falarmos que somos crentes se nós não cremos, se nós não acreditamos em tudo que Deus é. Antes de tomarmos qualquer atitude, até atitude de mudança, que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, o pastor acabou de falar isso, nós não conseguimos, precisamos aceitar isso. Nós não conseguimos. Nós precisamos conhecer esse Deus. E o conhecimento dele vem por meio da sua palavra, que é ministrada em um culto, que é ministrada numa aula. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós passamos uma vida inteira sem entender isso. Claro que amar como Cristo amou a igreja não é subjugar a esposa. Se o marido subjuga a esposa, ele não ama a esposa. Tá certo? Nós precisamos entender que quando Deus fala assim, ó, precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja, uma demonstração de amor de Cristo pela sua igreja, ele se humilhou. Ele saiu de uma posição entronizada e se transformou num homem como nós. Não deixando de ser o Filho de Deus. E é até hoje. Ele ressuscitou em forma de homem. Ele passou por fome, por sede, por dor, foi esbofeteado. Ele se humilhou. Ele se submeteu ao seu Pai. E por aí vai. Entendeu? Irmãos, o reino se conquista por esforço. Não estou dizendo a salvação é de graça, mas o reino é por esforço. Está escrito na Bíblia. E o reino de Deus está aqui na terra. Para nós participarmos desse reino, requer o nosso esforço. De entender, conhecer, estar presente, vida de igreja, vida de irmãos, vida de família. Amém? Então, Opa, mais gente falando. Seja breve, por favor. Na verdade, nos meus 27 anos de casada, eu aprendi uma coisa.
A Bíblia, ela diz: filhos, amai os vossos pais, honrai os vossos pais, independente deles serem bons ou ruins. Não está dizendo ame o teu pai e tua mãe, honre teu pai e tua mãe se eles forem bons. Tá? Da mesma maneira, a Bíblia também não diz: esposa, honrem os seus maridos, sejam submissas aos seus maridos se eles forem cristãos, se eles te amarem, se eles forem bons e tudo mais. De outra forma, a Bíblia também diz que no dia do juízo, eu vou ser responsável pelos meus atos. Se o meu marido, eu tenho o dever de ser submissa ao meu marido como Deus mandou. Se ele vai me amar como Cristo amou a igreja, é problema dele. Eu tenho que dar conta daquilo que eu responder. E pela minha experiência de esposa, quando a gente é submissa, Deus muda o coração do marido em honra a gente. Isso. Então, como nós estamos, o conceito de submissão, como nós vimos, é uma coisa bem ampla. Eu tentei dar uma pincelada rápida aqui para mostrar que não é uma coisa específica da mulher, mas é um dever de todo cristão. Todos nós devemos ser submissos uns aos outros. Alguns irmãos contribuíram. Então, acho que somando tudo, dá para a gente ter uma ideia bem, quase completa, eu diria, do qual que é a ideia de submissão quando Paulo coloca num texto desse. Mas quando o assunto é específico da submissão da mulher, essa ideia sofre um monte de ataques. Não só dentro da igreja, como fora da igreja também. Essa ideia é constantemente atacada. Tem várias pessoas que tentam atacar isso. O ataque mais básico é dizer que essa tradução está errada. Né? Quando Paulo fala submisso, não quer dizer se colocar debaixo da autoridade. Mas se a gente pega o texto grego, a gente vê que o verbo que ele usa é aquele hipotasso, que significa estar, é um verbo bem, no grego isso é bem claro, que é estar debaixo da ordem de alguém, estar debaixo da voz de alguém. Né? O verbo tasso dá essa ideia de ordenar, de agrupar, e a preposição hipo diz que está debaixo. Né? Então, é o verbo que Paulo usa para expressar não só a submissão à mulher, mas esse verbo é usado para expressar diversos níveis de autoridade. Por exemplo, lá em Tito 2, esse mesmo verbo é usado quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. É o mesmo verbo. Então, essa ideia de que a tradução de submissa não é bem essa ideia não está certa. Em Romanos ele dá outra ideia, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aqui, novamente, ele usa esse mesmo verbo, que dá uma ideia bem clara do que é estar submisso. É estar debaixo da autoridade, estar debaixo da voz de alguém. Então, quando Paulo usa essa expressão para a relação marido e mulher, mas então, isso aqui é importante, quando Paulo usa essa expressão do estar submisso na relação marido e mulher, ele faz isso no contexto geral da plenitude do Espírito, onde todos os cristãos devem submeter-se uns aos outros. Então, Paulo coloca isso no contexto maior, não no contexto pequenininho que a gente geralmente põe. Né? Quando a gente analisa um verso fora da Bíblia, fica fácil, mas Paulo, a gente tem que ler esse texto inteiro. Então, quando Paulo faz isso, ele está no contexto da orientação geral da plenitude do Espírito, que é onde todos devem submeter-se uns aos outros. E nesse contexto, a mulher deve submeter-se ao marido. Então, esse texto de dizer que o verbo, que a tradução foi mal feita, isso é uma ideia que está errada. É uma coisa que a gente ouve bastante, as pessoas falarem, mas tem outra tradução que fala diferente. Mas não, a tradução está correta. E a ideia é exatamente essa, submeter-se, colocar-se debaixo da autoridade, colocar-se debaixo da voz. Então, esse é o argumento que está errado. Então, um segundo argumento que as pessoas usam, é muito comum, é dizer que Efésios não foi escrito por Paulo. É uma coisa mais apelativa, né? Não foi Paulo que escreveu, foi uma comunidade de Paulino, foi algum tradutor de Paulo que escreveu. E que, como não foi Paulo que escreveu, isso não serve como orientação geral para a igreja. Isso seria
um texto bonito de se ler, mas a gente não pode tomar isso como uma regra de fé. Então, esse é um outro argumento inadequado, porque quando se eu for dizer isso, tem muitos outros textos na Bíblia que as pessoas dizem que não foi Paulo que escreveu. E se eu rejeitar um, eu sou obrigado a rejeitar todos. Por exemplo, em Gálatas, quando ele fala da justificação pela fé, se eu rejeitar esse, eu sou obrigado a rejeitar a doutrina da justificação pela fé. Então, esse é um argumento muito, muito fraco, muito falho, né? Porque eu posso usar isso como para justificativo para qualquer coisa que eu não goste. Então, um texto uma ordem de Paulo que eu não gosto, isso não foi Paulo que escreveu, foi o tradutor dele. Eu não gosto da ideia da submissão, mas isso não foi Paulo que escreveu, isso foi o tradutor, e o tradutor era machista, daí ele pegou e enfatizou. Mas são argumentos falhos, argumentos fracos, que nós ouvimos na sociedade, quando nós conversamos com os nossos colegas de trabalho. Alguém? Obrigado. Não importa se foi Paulo, se foi Pedro, se foi João. Está na Bíblia, é bíblico. É de Deus. Isso. Então, mas nós aceitamos tudo que está na Bíblia como sendo de Deus. Não importa, como ele disse, não importa se foi Paulo ou não que escreveu. Mas é um ataque que a gente ouve, eu já ouvi várias vezes, né? Se não foi Paulo que escreveu, não, foi um texto colocado na Bíblia lá. Mas não, isso que o pastor disse é verdade, né? Não importa quem escreveu, Deus permitiu que isso estivesse na Bíblia. Então é um texto que nós devemos aceitar e é um argumento que nós podemos refutar. Um outro ataque a essa ideia de submissão diz que Paulo escreveu isso quando ele estava condicionado pela cultura da época, né? Ele era um judeu e na época dele isso era verdade. As mulheres eram submissas no contexto mais forte da palavra, no contexto mais ruim da palavra, né? E naquela época, sim. E hoje nós vivemos numa outra época, que a cultura mudou, as mulheres têm voz, as mulheres trabalham, são presidentes de empresa, já foram até presidente da República. Então, esse contexto de que a mulher estava lá embaixo, hoje em dia não se aplica mais. Então, a mulher não tem mais que ser submissa ao marido. Porque Paulo escreveu isso condicionado pela época dele, né? Mas nós aceitamos que Deus revelou os princípios universais por meio de expressões locais e de momentos específicos, né? Então, Paulo, realmente, ele era um homem, como nós, influenciado pela época. Mas Deus permitiu que Paulo escrevesse aquilo. Então, como o pastor mencionou, Deus permitiu que isso estivesse na Bíblia. Então, Paulo escreveu, se ele estava influenciado pela época dele ou não, isso não importa, porque os princípios que Deus colocou na Bíblia são universais, e eles transcendem a cultura e transcendem a época em que eles foram escritos. Então, a ideia da submissão valia no século I e vale agora, no século XXI. Vale aqui no Brasil, vale na China, vale em qualquer lugar. Porque foi uma coisa que Deus colocou na Bíblia, a ideia da submissão. Quer falar? Independente da profissão que a pessoa tem, ela tem um propósito diante de Deus, se ela é mãe e pai. Basta olharmos para os lares que não é feito, que não existe esses propósitos de Deus, os frutos desses lares. Sim. Então, todos esses ataques que são feitos, nós podemos e devemos refutar. E dá para ver que não é muito difícil, né? É que às vezes pega a gente no contrapé, no meio de uma conversa, daí você fica meio... O cara te pega de repente, assim, você fica sem saber o que falar, né? O cara fala, mas não foi Paulo que escreveu isso. Ou ele estava condicionado pela época dele. São argumentos relativamente fáceis de serem refutados, né? À luz do que a Bíblia diz. E tem gente que tenta reinterpretar o conceito da submissão. Inventa na televisão, no jornal, a gente vê isso. É comum a gente ver. Não quer dizer isso, quer dizer outra coisa, mas pelo que nós vimos aí, a ideia de submissão é exatamente essa, é o que está escrito na Bíblia. Então, a gente não existe nenhuma razão para rejeitar a interpretação bíblica do conceito de submissão. Todos esses aspectos que são ressaltados, às vezes, até infelizmente, até dentro da igreja, tem pessoas que usam essas justificativas, mas elas são mais comuns fora da igreja. Mas não existe nenhuma razão, nenhuma justificativa
que nos habilite a rejeitar a interpretação bíblica do conceito de submissão. Então, é exatamente o que está escrito lá. E o que é? Como que é ser submissa? Né? Então, a esposa deve submeter-se ao marido como a igreja se submete a Cristo. Aqui Paulo faz uma analogia. Né? Como que a esposa se submete ao marido? É como nós, a igreja, nos submetemos a Cristo. Opa, enroscou. Enroscou. Deixa eu ver se... Hã? Tem que ir lá em cima arrumar. Oh, mas deixa eu ver se... Hã? Não é a pilha, não. Mas, deixa eu ver. Só um minutinho, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. É que geralmente eu que fico lá em cima para arrumar isso. E hoje isso aqui está no piloto automático lá em cima. Talvez tenha que abrir o PowerPoint lá em cima e passar na mão. Então, mas a esposa, aqui Paulo está usando uma analogia da forma como a esposa deve se submeter ao marido. É como a igreja se submete a Cristo. É de forma alegre, de forma voluntária. Nós reconhecemos o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, o quanto isso custou para Ele. E por isso nós nos submetemos a Cristo de uma forma voluntária. Então, aqui Paulo está sugerindo que da mesma forma a esposa deve se submeter ao marido. Reconhecer o governo, reconhecer a liderança e de uma forma alegre e voluntária se submeter ao comando, à autoridade que ele tenta colocar, que ele coloca. Eu falo até tenta colocar, mas não é tenta que o marido coloca na família. Miltinho, eu sou de uma outra geração de mulheres, né? Eu cresci com esse feminismo já em alta, e eu até brinco quando eu casei que eu fui preparada para o mercado de trabalho. Eu não fui preparada para ser uma esposa, né? Quantas vezes a minha mãe, está sentada ali, mãe, não briga comigo, mas quantas vezes ela falava, estuda, menina, né? Vai ter sua profissão, vai para o mercado de trabalho. Nós, mulheres dessa faixa de 30, 40 anos, hoje, nós fomos preparadas para o mercado de trabalho. A gente se apega muito à palavra submissão no sentido ruim dela, como obedecer fosse ruim. E a gente se esquece que a palavra de Deus, ela não se contrapõe. Em Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, assim, da mesma forma que o homem precisa nos amar, nós somos o pilar de edificação na nossa casa. E prova disso o amor de Deus para conosco, que nós não somos para ser apenas obedientes, né? Nós temos o nosso papel de edificação. E isso, para mim, mostra que essa submissão não é uma obediência cega só. Não. Eu estou ali para realmente ser auxiliadora do meu marido, né? De um modo, a gente tenta, é claro que a gente não é perfeito, mas de um modo muito, com o Espírito de Deus, lembrá-lo do papel dele, como líder, como sacerdote, né? Para que o meu papel de edificação também possa ser cumprido. Então, acho que a minha geração, né? A gente se apega muito nesse lance, só de obedecer. Mas obediência inclui tudo, inclui a edificação, né? Inclui a harmonia do lar, isso é o nosso papel. Tem não sei se a gente vai conseguir ver, mas tinha um outro slide que dizia algo bem perto disso, que a submissão não é subserviência, não é prestação de serviço, não é escravidão. Então, mas a esposa deve se submeter a Cristo, ao marido, como a igreja se submete a Cristo. Então, a esposa reconhece que o marido tem a responsabilidade de guiar a família, mesmo com o sacrifício da vida. Não sei se você conseguiu passar o próximo. Isso, é a parte do que você falou. Então, reconhecendo isso, cabe à mulher apoiar, ajudar o marido no desempenho da sua missão. Então, o marido tem uma missão que foi dada por Deus. É importante que o marido tenha consciência de qual é essa missão. Uma vez que o marido tenha consciência de qual é essa missão, cabe à mulher apoiar e ajudar. E a submissão da esposa é muito maior do que aceitar os valores comportamentais e morais do marido. Então, não é só isso. Né? A mulher entendendo o papel do marido em relação
a mulher entendendo o papel do marido em relação à família semelhante ao de Cristo, então, voluntariamente se submete. É parecido com isso com o que a Mariana falou, né? Então, a submissão é muito maior do que isso. E uma das fontes da rejeição desse conceito de submissão é o conceito de que quem se submete é inferior ao que está no comando, né? Provavelmente as mulheres modernas, né, deve ser a coisa que mais machuca a mulher, é esse sentimento de que quem se submete é inferior ao que está de quem comanda. Mas o conceito de submissão da alguém que está em autoridade não implica na inferioridade de quem se submete e nem na superioridade daquele que está em autoridade. Esse é o conceito bíblico, né? O homem não está no comando porque ele é homem, é porque Deus designou isso. E a mulher não é submissa só porque ela é mulher, né? Quando a gente pega, por exemplo, entre os animais, o maior e mais forte é o que manda, né? Então, o elefante macho é muito maior que a fêmea. Então, ele manda na fêmea por causa disso, porque ele é grande e ele é forte. Mas na relação marido e mulher não é assim. O homem não comanda por ser o mais forte e a mulher não se submete por ser a mais frágil. Homem e mulher são iguais e desempenham papéis diferentes. São coisas que nós temos que ter bem claro na mente para não gerar conflitos, né? Então, e esses papéis foram estabelecidos por Deus desde a criação. Não é invenção de agora, né? A Mariana falou que é uma mulher do tempo dela. Mas isso, no tempo antigo e no tempo agora, isso não mudou. Esses papéis foram estabelecidos por Deus desde a criação. Então, lá em Gênesis 1:27, Deus diz que Deus criou o homem e a mulher iguais. E aos dois ele deu a ordem de dominar a terra e sujeitar. Então não é nada por nós, mas é com base no propósito de Deus revelado na criação. Então o homem é o cabeça e a mulher é a auxiliadora. Não é por nada, não é por mérito do homem nem pela da mulher, mas é porque Deus designou isso na criação. Acho que o Alan Caster que falou, Deus tem um propósito desde o começo. E é com base nesse propósito que ele designou essas funções, a função do homem e a função da mulher. Então, desse modo, a submissão requerida da esposa nunca é subserviente, cega e absoluta. Não implica em prestação de serviço, nem escravidão. A submissão da mulher tem um contexto muito, muito maior. Ela entende o papel que ela desempenha no plano de Deus, desde a criação. E ela também entende o papel que o marido dela desempenha. E é por isso que ela aceita que ele é o cabeça. Certo? E é muito fácil, pegando o conceito do amor, né? É fácil ser submisso a quem nos ama. Quando a mulher tem consciência de que o marido a ama, é fácil ser submisso. E é mais fácil ainda amar quem nos é submisso, né? Então, quando os dois trabalhando desse jeito, quando cada um cumpre o seu papel, o casamento funciona bem. Daí a família funciona bem, a igreja funciona bem e a sociedade começa a funcionar bem. E nessa situação dos dois entendendo o seu papel, os dois estão cumprindo o mandamento sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando cada um cumpre o seu papel, o casamento caminha bem. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber, biblicamente, até onde a submissão feminina vai na questão da violência doméstica. Como que a Bíblia retrata isso? Quais são os procedimentos da parte da mulher? O que a igreja deve fazer? Quais são os papéis que devem ser desenvolvidos a partir disso? Olha, violência é inaceitável em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo. Isso não está escrito explicitamente na Bíblia, mas isso fica subentendido em diversos textos. E se a mulher vê um marido maltratando um filho, por exemplo, a submissão da mulher vai até o ponto em que o marido não a obriga a ir contra Cristo. A submissão da mulher é primariamente a Cristo. Então, se o marido faz alguma coisa que obriga a mulher a ir contra o mandamento de Cristo, daí nessa hora o dever da submissão acabou. Então, a mulher não deve, não sei se foi claro, essa submissão tem limite, não sei se é o que você está perguntando. E o limite é aonde é Cristo. A submissão da mulher é primariamente a Cristo. Então, enquanto o marido não obriga a mulher a ir contra isso, ela deve ser submissa a ele. Se o marido fizer alguma coisa que obrigue a mulher a contrariar algo, uma ordem de Cristo, daí esse dever da submissão deixa de existir.
Respondeu muito bem. Eu só gostaria de complementar o seguinte. Violência é inaceitável, certo? Então, a mulher não tem que submeter à violência do marido e o marido não tem que submeter à violência da esposa. Que esses casos também estão se tornando cada vez mais recorrentes na nossa sociedade atual. Mas eu gostaria de complementar o seguinte, que no caso de uma divergência, não só nessa situação, mas em outras situações, o que a Bíblia fala para nós fazermos? Primeiro, você precisa buscar um entendimento entre as partes. Aquele que se sente ofendido, buscar quem está ofendendo, tentarem se entender. Isso é bíblico. Está na Bíblia. Se não conseguir, chama um irmão para ir junto. Um irmão que você se sente mais seguro, mais confortável, para ajudar nessa intermediação. Para demonstrar que a pessoa que está praticando o pecado, ela precisa se arrepender. Para salvar essa pessoa. Não é para castigar. Estão entendendo? Precisa ser feito isso para salvar a pessoa que está em pecado. Praticar violência com seu cônjuge é pecado, é errado. Está indo contra, é crime, o propósito de Deus. É pecado. Se você não está conseguindo fazer isso no seu lar, peça ajuda. Ao reino de Deus, à igreja. Chamou lá, não conseguiu chegar no consenso. Peça mais ajuda. Isso está na Bíblia. Chame presbítero, chame o pastor, peça ajuda. Se a pessoa não se arrependeu, a pessoa está propensa a ser exposta aqui na frente. Certo? Chama a polícia, é crime, e dentro do reino de Deus ela pode ser exposta aqui na frente. Se ela for membro da igreja, se ela for de fato crente, se faz parte do corpo de Cristo. E, de novo, a Bíblia fala isso. É preciso fazer isso para salvar a pessoa, para que ela fique constrangida. Então, faça uso do reino. É simples. Não sei, acho que o Cauã entendeu a ideia. É 180 o telefone. A ideia da submissão é bem simples, a submissão tem limites. Tá? Então, não é cega, não é absoluta. Tá? Mas a gente tem que ter uma noção bem clara, que o marido está dando uma ordem contra uma ordem de Deus, que ele está tentando se impor acima do que Cristo determina. Nesse caso, e só nesse caso, a ideia da submissão é quebrada. Tá? E a violência é um desses casos. Muito bem, eu acho que eu, como marido, né, como minha esposa aqui do meu lado, o meu papel é realmente muito difícil. Não é? Sim. Não é verdade? É difícil, meu papel é difícil. Mas o papel do homem é difícil. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja é difícil, né? Mas é importante o seguinte, o mundo está em pecado e nós precisamos entender que a gente está neste mundo. E o objetivo da palavra de Deus, da direção de Deus, é trazer ordem. Né? E essa ordem, ela está estabelecida no texto, nessa orientação de Deus. Seria muito difícil, né, um lugar, seja qualquer instituição da sociedade, seja família, seja igreja, seja empresa, seja escola, seja governo, ter dois líderes ou pessoas com o mesmo papel. Vai gerar confusão. Né? Então, é por isso que é importante a gente seguir essa orientação da palavra de Deus. Uma vez que a gente consiga seguir essa orientação, a gente vai ter ordem. Eu cumprindo o meu papel de amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja, e ela também, difícil, né? Como ela falou, de submeter o seu marido. Às vezes ela xinga, assim, viu? Ela faz isso com dificuldade. Mas isso é importante para trazer ordem. Né? E aí vamos ser felizes. Então, e uma família pode ser comparada a um conselho de duas pessoas. E num conselho de duas pessoas não dá para ter maioria. Não. Tem marido e mulher, se botar em votação não adianta. Que o ideal é que seja o consenso.
Mas se o consenso não for possível, então o marido é que decide e a esposa aceita. Para o bem ou para o mal, não importa. Então, se os dois não entrarem em acordo, que é o ideal, que eles entrem em acordo. Mas o marido é o cabeça e a esposa é a que ajuda. Então, isso. É isso. Pode ser comparado. Como não dá para ter maioria, alguém tem que decidir. E esse alguém é o marido, de acordo com os conceitos bíblicos que nós temos visto aqui. Como está em cima da hora, eu pedi para o pessoal lá, coloca o último slide já. Pula todos os outros e coloca o último. Ah, bom, então vamos lá. Então, a gente fica... Por que não existe um mandamento para a mulher amar o homem, né? A gente só... Não, porque não existe, não. Por que existe esse questionamento, né? Aqui nesse fala que a mulher deve ser submissa e que o marido deve amar. Esse é um conceito interessante. Mas aqui o Paulo está se limitando às coisas que são mais importantes para essa ideia que ele está expondo. Então, essa ideia do conceito da família, ele está... Para essa linha de pensamento que ele está falando, o conceito da submissão e do amor, da submissão da esposa e do amor do marido é mais conveniente. Mas isso não exclui as outras partes da Bíblia. E tem outras partes da Bíblia que falam que a mulher igualmente deve amar o marido. Tá? Então, é uma pergunta que eu vi quando eu estava estudando, eu vi que aparecia várias pessoas que questionavam, né? Mas o mandamento existe, está na Bíblia. Não está nesse trecho específico, porque agora, nessa hora... Olha lá, o texto ali, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido. Então, aqui Paulo está sugerindo que as mulheres mais idosas, que são casadas, que tiveram um casamento bem-sucedido com o marido na criação dos filhos, essas estão aptas a ajudar as mais jovens a amarem o seu marido, a ensinar. Porque também o amor é uma coisa que se aprende, né? O marido aprende a amar a mulher e a mulher aprende a amar o marido. Isso é uma coisa que vem com o tempo, né? Então, porque eu me casei com essa mulher, eu tenho que amá-la. Então, é um conceito aprendido. Existia um conceito entre os discípulos, uma das últimos ensinamentos de Jesus, quem era o maior? E Jesus, ele pega uma bacia com água e ele fala, aquele que quiser ser senhor, que seja servo. Ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, né? E existe um conceito que quem é maior, que se sujeite ao menor. Então, eu acho que um dos últimos ensinamentos de Jesus, ele nos mostra a total humildade, né? Ele, sendo o Senhor, se sujeitou a ser um servo ali na presença, lavando os pés de cada um deles. Então, como nós já vimos, na submissão, cada um reconhece a importância do outro, né? Isso que está na base, lá atrás de tudo, né? Então, nos livros que eu li, eu consegui listar algumas razões que justificam essa submissão, né? Tem alguns autores chamam de razão devocional, né, que está lá em Efésios 5:22, que é sujeitar-se ao marido como ao Senhor. A esposa se sujeita ao marido como ela se sujeita a Cristo. Isso pressupõe que a esposa se sujeita a Cristo, né? É diferente de uma mulher que não se sujeita a Cristo aceitar essas coisas, né? Então, isso é até uma ideia para o pessoal que não casou ainda, que é difícil você chegar para uma mulher não crente e expor essas ideias. Dificilmente ela vai aceitar uma argumentação nesses termos. Se ela não se sujeita a Cristo, como é que ela vai se sujeitar ao marido? Isso pode complicar muito a vida das pessoas que são casadas com esposas não crentes, ou esposas ou ao contrário, né? Uma outra razão para a submissão tem uma razão teológica lá em Efésios 5:23, diz que o marido é o cabeça da mulher. Cabeça é igual a autoridade. Então, Deus estruturou a sociedade de forma hierárquica. Foi o Estado, a igreja, a família, e dentro da família tem o marido, a mulher, os filhos. Então, foi Deus que estruturou as coisas dessa forma. Embora a gente pense que tudo isso é invenção humana, mas Deus, lá no começo dos tempos, Deus estruturou tudo desse jeito. A gente só foi descobrindo e aplicando isso, né? Então, pode ir para frente aí, não? Que eu não lembro tudo de cabeça, né?
Então, cara, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Esse é um texto interessante, que isso diz que começou lá atrás, né? Diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, a gente vê que tem uma linha que começa lá na Trindade. Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, Deus é o cabeça de Cristo, mas Cristo não é inferior a Deus. Deus e Cristo são iguais. Os dois são Deus. Então, Cristo não é inferior a Cristo. Então, da mesma forma, a mulher não é inferior ao homem, mas o homem é o cabeça da mulher, porque Deus designou desse jeito. Alguém já tinha perguntado isso, né? A mulher não deve permitir que o marido a leve a pecar. Acho que foi o Cauã que levantou essa dúvida, né? Então, a sua obediência primariamente a Jesus. Já tinha mencionado isso, né? Então, Deus é o... Então, a mulher se sujeita... Isso aqui já é o final. Então, voltar só um pouquinho. Deus é o cabeça de Cristo. Então, Deus enviou Cristo. Cristo se submeteu à vontade de Deus. Sabe? Mas Cristo não é inferior a Deus. Da mesma forma, a mulher não é inferior ao homem. Então, acho que esse é o último slide. Acho que tem 6 ou 7 sugestões de como submeter-se ao marido, que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? A primeira é: esteja sujeita, mais especificamente para as mulheres e mais ainda para as esposas, né? A primeira sugestão é: esteja sujeita a Cristo. Então, se você não está sujeita a Cristo, que é o perfeito, dificilmente você vai conseguir se submeter ao seu marido, que está muito, muito longe de Cristo mesmo. Então, cultive a sua vida devocional. Cultive a sua proximidade com Cristo, a sua proximidade com Deus. Ore por seu marido, né? Peça que Deus dê sabedoria a ele. Não é ore contra seu marido, né? Tem mulher que já não aguenta mais, né? Me livra desse traste ou coisa parecida, né? Não é isso. É ore por seu marido, né? A peça para que Deus ilumine a cabeça dele. Aprenda a amar o seu marido conforme a Bíblia. Conforme está escrito. Aprenda a amar. Então, porque você está casada com ele, você tem que aprender. Não é deixar, meu amor acabou, vai embora. Não, você tem que... O amor, como já foi mencionado antes, ele vem com o tempo, com o crescimento. Os dois crescem juntos, os dois aprendem juntos. Então, essa sexta regra parece até meio contraditória, né? Mas permita que ele exerça a autoridade e a liderança do lar. Porque todos nós sabemos que se a mulher não permitir, o marido não consegue. Se ela não... A mulher tem que... O cara nem pensa em fazer, a mulher já foi lá. Ou às vezes o marido é muito devagar, a mulher é muito esperta. Então ela não permite não dá tempo de que ele faça nada. Ela sempre vai na frente, já começa a fazer, começa a mandar. Então, embora essa regra pareça contraditória, é uma coisa que, especialmente as mulheres, têm que aprender. Permita que ele exerça a autoridade e a liderança do lar. Oi, Milton. Um dos melhores livros sobre casamento tem o seguinte título: Quando pecadores dizem sim. A gente não pode esquecer que marido e mulher são pecadores. Sim. E um precisa do outro, um precisa ajudar o outro. Uhum. Temos que ter isso bem claro na mente, né? Os dois estão trabalhando juntos. E nesse trabalho, cada um tem a sua função. Então, cada um respeitando a função do outro, eles estão trabalhando juntos. E exercer a graça. Isso. Então, olha lá. Seja o complemento do seu marido, que é um dos propósitos da submissão, é esse. Entenda qual é o seu papel. Entenda e aceite. Às vezes é difícil de entender e depois que entende é difícil de aceitar. Então tem que entender e tem que aceitar. A parte de entender é coisas que a aula desse tipo tentam colocar, mostrar quais são os princípios bíblicos, né? Para que nós entendamos qual é a vontade de Deus em determinado assunto. Mas depois de entender, a gente precisa aceitar. Às vezes nós nos importamos muito com os conceitos do mundo, com a mídia, com os livros que a gente lê, com o jornal, com a revista. E são bem diferentes em alguns pontos do que a Bíblia expõe. Então, nós temos que aceitar o que a Bíblia expõe. E o que nós temos que fazer é o que a Bíblia expõe. Né? Os conceitos que nós definimos aqui, eles dizem um norte. Né? A gente tem que sair de uma aula dessa sabendo. No meu casamento, eu tenho que andar para cá. Né?
Se eu estou andando um pouquinho para cá ou ao contrário, não importa, está errado. E está errado por quê? Porque está contra o que a Bíblia diz. E se está errado, a culpa é de quem? A culpa é minha. Né? Se a Bíblia diz que eu devo ir para lá, eu estou andando um pouquinho para cá, está errado. E a culpa é minha. A gente tem que aceitar isso. Não é porque a tradução da Bíblia é diferente, porque o verso é diferente, porque eu não entendo. Não, se a Bíblia determina uma coisa, a gente tem que fazer isso. E se nós fazemos diferente, está errado. É uma coisa que nós temos que aceitar sem discutir. A gente não tem que argumentar. A Bíblia manda para cá, mas eu estou indo para cá. Eu não tenho que explicar por que eu estou indo para cá. Está errado, eu tenho que corrigir. Às vezes a gente não consegue corrigir. É por causa da dureza do nosso coração e a gente não aceita a direção do Espírito em nossa vida. Mas o erro continua na gente. Se nós aceitarmos a correção que Deus nos dá, a gente consegue corrigir o rumo. E, finalmente, aceite, né, a ajuda, a proteção que o marido oferece. Que, às vezes, nem sempre ele consegue dar, mas quase todos tentam. E, às vezes, não consegue porque a mulher não permite. Né? Então, aceite. Então, foi colhido de várias fontes, mas são várias sugestões que estão implícitas no texto de Paulo, são bíblicas, mas estão escritas de uma forma bem simples, especialmente para as mulheres casadas e para as que pretendem casar também. Aceitem, entendam o papel que Deus designou para vocês, para as mulheres na família, na sociedade. Entendam e aceitem. E entendam que se vocês estão agindo de forma diferente, está errado. Se está errado, a culpa é sua, é de quem está fazendo diferente. E a forma de corrigir como o Alan Caster falou, por exemplo, frequentando aulas dessas e aprendendo o que é certo. Cultivando uma vida espiritual de comunhão com Deus. Que Deus fala conosco na leitura, na oração. A gente aprende o certo e a gente consegue corrigir o rumo. E se caso sozinho não consiga corrigir o rumo, daí tem os pastores, os presbíteros, os irmãos da igreja, que qualquer pessoa pode recorrer a qualquer uma dessas fontes. Nós temos dois pastores, tem dois pastores titulares aqui, que trabalham aqui na igreja, mas tem vários outros que estão entre nós. Tem os presbíteros. Então, qualquer uma dessas fontes, caso você já tentou, primeiro tenta ajustar a sua vida com Deus, com o seu marido, mas caso a dificuldade persista, daí pode procurar. Tem outras fontes, aqui na nossa igreja mesmo pode procurar, tem um monte de gente à disposição e disposta a ajudar. Certo? Então, e é isso. Quando a gente não está acostumado a dar aula, a gente tem dificuldade para começar e quando chega no fim tem dificuldade para acabar. Né? São duas dificuldades que um preletor estagiário enfrenta. A gente não consegue começar e depois que começa não consegue acabar. Mas, então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês e suas famílias. Amém.